Muito bem-vindos para mais esse bate-papo sobre qualidade de vida aqui na SP Rio Mais com Mônica Marques na coluna Cuidando de Gente. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre envelhecimento. Envelhecimento saudável. Pois é, né? Porque envelhecer todo mundo vai. Todo mundo vai. Não tem escapatória, pelo menos a maioria, né? Ser saudável ou não na velhice, isso sim é uma boa opção. Pois é, eu busquei um dado aqui do IBGE. Em 2060, 19 milhões de brasileiros vão ter mais de 80 anos. Exatamente. É um número expressivo. Essa geração que já está aí, nascida hoje, provavelmente vai viver entre 80 e 90 anos. Então, a nossa pirâmide populacional ela está se invertendo. Pois é. Então, dizer que a partir já de 2030, nós vamos ter mais idosos no mundo do que jovens. Agora, para chegar lá com saúde e qualidade, não tem jeito, tem que se exercitar. Tem que se exercitar. O que a gente sabe hoje é que uma boa parte daquelas doenças que antigamente eram atribuídas ao envelhecimento, na verdade, são atribuídas ao sedentarismo. Uhum. Você tem uma diferença entre idade biológica e idade cronológica. Fazendo exercício, mantendo-se ativo ao longo da vida inteira, você consegue mudar a sua idade biológica. Então, apesar da cronológica avançar, você tem pessoas, por exemplo, que estão na casa dos 70 anos com uma funcionalidade de 50, 55 anos. Uhum. E, às vezes, você tem pessoas na casa dos 50 anos que é como se elas já têm uma funcionalidade parecida com uma pessoa de 70. Pois é. Então, pessoas que foram sedentárias a vida inteira, elas têm uma série de dificuldades a mais do que aquelas pessoas que sempre se mantiveram. Né? Então, a primeira delas, por exemplo, a gente pode pensar no osso, né? No chassi. Pois é, eu ia até comentar isso, porque muitas vezes a gente vai ao ortopedista e ele fala, sua coluna é muito jovem, ou não, né? Você já tem uma coluna mais de uma pessoa mais idosa, que aparenta ter mais idade, né? Exatamente. Os exercícios de alto impacto, por exemplo, eles são mais osteogênicos, eles ajudam a fabricar osso. Então, uma pessoa, por exemplo, que corre ou que faz outras atividades onde tem um pouquinho de impacto, elas conservam uma massa óssea maior. A questão da osteoporose é muito complicada, especialmente entre as mulheres pós-menopausa, porque o estrogênio que deixa de ser fabricado pós-menopausa, ele também ajuda a construir osso. Então, especialmente nessa fase, após os 40, 45 anos, quando a mulher vai menopausar, é importante que ela comece a se exercitar mais, que ela faça esses exercícios mais osteogênicos com impacto, porque isso vai garantir que no processo natural de perda óssea, você vai ter um pouco mais de osso que foi construído lá na juventude. Então, é legal escolher a atividade de acordo com o gênero, né? No caso da mulher e do homem, e também de acordo com a idade. Isso. Os homens também têm a perda óssea, só que numa constante mais leve, porque isso é acentuado nas mulheres no pós-menopausa. Mas não só os ossos, né? Você também precisa conservar os músculos, porque você tendo uma musculatura mais forte, naturalmente você protege as suas articulações. Pois é, e nesse caso, musculação. Musculação, ginástica, qualquer exercício ajuda, mesmo as tarefas do dia a dia. Quanto menos sentado no sofá você ficar, melhor vai ser a tua condição lá na idade avançada. Pois a gente fala em musculatura, por exemplo, e automaticamente a gente associa a musculação, a hipertrofia, enfim. Não necessariamente? Não necessariamente. Pode ser hidroginástica, pode ser yoga, pode ser ginástica. Qualquer forma de atividade física, pode ser a caminhada, pode ser a corrida. Para você construir massa muscular, você precisa ter uma intensidade um pouquinho maior, carregar cargas um pouquinho maiores. Então, a musculação ela é especialmente boa para esse objetivo de ganho de massa muscular. Mas a manutenção da massa muscular se dá com outras atividades físicas também. O problema de perder muita massa muscular, você pensa, por exemplo, nas pernas, né? O idoso ele começa a ter dificuldades no dia a dia quando ele não consegue mais se levantar da cadeira, por exemplo, sem ajuda. Pois é. Ou quando ele está no chão, por exemplo, e às vezes ele não consegue levantar do chão. Então, às vezes, a perda de massa muscular ela é tão grande que começa a complicar essa questão da funcionalidade. Você sabe que a partir dos 30 anos, quem não se exercita perde 5% da sua massa muscular por década de vida. Ai, que medo! É muita coisa. Então, quem está lá mesmo, né? sedentário a vida inteira, em torno de 60 anos, já perdeu talvez 20% da massa muscular que tinha na juventude. E isso começa realmente a complicar.
Porque depois de você não conseguir, por exemplo, se levantar mais da cadeira, você também fica com as questões de equilíbrio e de propriocepção mais comprometidas. Claro. A pessoa fica mais sujeita a quedas, por exemplo. E aí o osso está mais fraco também, Exatamente. né? Então, a pessoa que tem mais massa muscular, naturalmente, pelo próprio estímulo que você tem através dos tendões, ela constrói mais osso. E pela própria condição de força e da parte neuronal associada ao exercício, ela cai menos, ela se equilibra mais. Agora é importante também cuidar da alimentação, né, Mônica? É claro que a atividade física é muito importante, aliado a uma alimentação saudável também, aí é a dupla perfeita, né? Sem dúvida alguma, porque conforme você vai também perdendo massa muscular, você consome menos calorias ao longo do dia, você precisaria comer menos. Então, se você continua mantendo os mesmos hábitos de alimentação desde a juventude, porém sem o exercício, a tendência é você ir ganhando aqueles 1, 2, 3 quilinhos por ano. E, ao longo das décadas, isso se transforma em obesidade. Então, já com a obesidade vem os problemas cardiovasculares. Você percebe que uma coisa vai levando a outra coisa. Então, esse quadro de você estar sedentário, ele vai gerando outras disfunções que são metabólicas, que são ósseas, que são musculares. Ao passo que, estando ativo a vida inteira, você preserva essa funcionalidade, preserva essa massa muscular, preserva esse osso. Então, você vai conseguir, por exemplo, ser um idoso aí de 70, 75 anos, em plenas condições de uma vida feliz, independente, de continuar fazendo as suas viagens, de carregar o seu neto no colo. Pois é, então, nada melhor, né? Exatamente. Depois de uma vida inteira, de repente, de trabalho, de muitos compromissos, nada melhor do que aproveitar. No momento que você vai aposentar, você ainda tem aquela vitalidade, energia para viver, para poder curtir de verdade. É isso mesmo. Mônica, muito obrigada mais uma vez. A gente encerra aqui. Na semana que vem tem mais Mônica Marques cuidando de gente aqui na SP Rio Mais, conteúdo de verdade.